Você não tem um problema de qualidade ou de esforço. Você tem uma ferida profunda e que está te roubando a paz. É a ferida da rejeição. Na vida adulta, ela tem 3 disfarces sorrateiros e que estão drenando a sua alma. Eu vivi os 3 e eu vou te contar uma das minhas memórias de infância que impactaram diretamente nessa minha ferida. Eu e meus irmãos somos filhos de pais separados. Passamos por privações financeiras na nossa infância, enquanto as minhas irmãs do segundo casamento do meu pai viviam no conforto. Ali, sem ninguém dizer absolutamente nada, algo foi sendo gravado dentro de mim. A sensação de não ser escolhida, de precisar merecer. E talvez você pode pensar assim, Monique, mas isso foi lá atrás. Deixa eu te contar uma coisa. A rejeição, ela não desaparece. Se não ressignificarmos, ela só amadurece e se transforma em disfarces. Ela não aparece na nossa vida adulta dizendo assim, oi, eu sou a rejeição. Ela aparece disfarçada. Disfarçada de excesso de responsabilidade, de excesso de excelência, excesso de força, excesso de bondade. E você pode ter uma vida linda por fora, mas por dentro viver com medo constante. O medo de não ser suficiente, medo de errar, medo de falhar, medo de que se alguém enxergar quem verdadeiramente você é, essa pessoa vai embora. E se você vive assim, fica comigo até o final desse vídeo. Curte e já compartilha. O primeiro disfarce da rejeição é o perfeccionismo. Eu fui essa mulher e luto contra ela todos os dias. O meu perfeccionismo virou identidade durante muitos anos da minha vida, em várias áreas, mas em especial na minha área profissional. Eu acreditava que ser perfeita era mais do que a minha obrigação, que trabalhar sempre além do que eu era contratada era o mínimo, que abrir mão do meu descanso era minha obrigação, que entregar mais, muito mais, era o preço para eu ser reconhecida. Eu trabalhava fora de hora, sem receber pelas horas extras. Eu trabalhava em dias que nem fazia parte do meu contrato, porque eu acreditava que eu não podia parar, nem pedir, nem reivindicar, que assim eu seria reconhecida. Porque lá no fundo eu tinha uma crença silenciosa, a de que eu precisava provar que eu merecia. E foi só depois de muito tempo que eu entendi o que estava por trás disso. Na verdade, eu nunca busquei a excelência, apenas por ambição profissional. Eu buscava reconhecimento emocional, validação que a minha criança ainda pedia. Inconscientemente, eu desloquei para o meu trabalho o reconhecimento que eu sempre desejei ter dos meus pais. O parabéns de um chefe começou a ocupar um lugar que nunca foi sobre a minha carreira. Só que quando colocamos todo o nosso valor neste lugar, o nosso corpo cobra. Vieram as crises de pânico, as idas ao hospital, a culpa por não estar presente em momentos importantes da vida das minhas filhas, a irritação constante, um cansaço que não era apenas físico, era um cansaço da alma. O perfeccionismo, ele não é sobre a busca da excelência tão somente, até porque a excelência é de Deus. O perfeccionismo é sobre uma fuga da falha. E essa é a diferença que eu ajudo as minhas clientes a enxergar, porque eu já tive nesse lugar. É só a nossa criança ferida tentando incansavelmente ser boa o suficiente para não ser abandonada e rejeitada novamente. Só que quando isso não funciona, porque de fato não vai funcionar, a rejeição muda de roupa. E quando a gente percebe que ser excelente não garante amor, quando mesmo fazendo tudo certo, a gente continua com medo de perder as pessoas, chega o momento de tentarmos um outro caminho. É aí que nasce o segundo disfarce. O disfarce de querer agradar a todos. Se a criança aprendeu que as suas opiniões ou necessidades poderiam causar abandono, gritos, surras, ou se ela cresceu com pais que só elogiavam quando ela era invisível ou útil, ela se torna uma adulta viciada em agradar.
Eu também usei esse disfarce durante muitos anos da minha vida. Com a minha mãe, com as minhas amigas, no trabalho, mas principalmente com as minhas filhas. O medo de ser rejeitada me fez muitas vezes não conseguir me impor no papel de mãe. Não falar o que eu sentia, não dar limites, ceder quando eu precisava dizer não, dar o que muitas vezes eu não tinha condições financeiras. Quantas vezes eu disse, tanto faz, mas por dentro eu estava gritando. E o preço disso, como foi alto. Eu perdi minha autoconfiança e muitas vezes o respeito. Meu brilho no olhar, minha energia e até dinheiro. Tiveram momentos em que eu me olhei e pensei, eu nem sei mais quem eu sou. A mulher que diz sim para todos, querendo dizer não, ela não tá sendo boa. Ela só tá tentando sobreviver ao medo do abandono e da rejeição que lá atrás ela sofreu. Mas quando agradar também cansa, quando se anular dói demais, a rejeição cria um novo disfarce. E é quando você percebe que nem sendo perfeita, nem sendo boazinha, você recebe na mesma proporção daquilo que você está dando para o outro. Então você decide que não precisa de mais ninguém. E aí que nasce o terceiro disfarce, o da falsa força. E esse é o outro extremo. O disfarce mais enganador. É a criança que foi tão ferida, tão rejeitada, tão traída na sua confiança que decidiu: eu nunca mais vou depender de ninguém. Pessoas machucam, eu me basto. E é assim que nasce a adulta fortaleza. Ela é autossuficiente. Ela não pede ajuda, ela não demonstra vulnerabilidade. Afinal, isso é um risco. Esse, sem dúvidas, foi o disfarce mais destrutivo da minha vida. Até porque ele foi o resultado da somatória de vários disfarces. Quando eu me separei aos 22 anos, eu fiz um voto silencioso. Eu nunca mais vou depender de homem nenhum. E na verdade, hoje eu percebo que eu coloquei em prática o que eu ouvi a minha vida inteira da minha mãe. Seja independente, não dependa de homem para nada. Minha história de vida me fez acreditar que toda ajuda vinha acompanhada de alguma cobrança. E foi então que eu acabei aprendendo que se eu recebesse ajuda, eu sempre ficaria em dívida. Então, eu virei a mulher que dava conta de tudo. A mulher forte, a mulher que não precisava de ninguém, a que resolvia tudo. E sabe aonde que isso me levou? Em 2 separações e emoções completamente disfuncionais. Porque era sempre eu e eu. Eu pensava assim, se não for do meu jeito, não tem problema, eu não dependo de ninguém mesma, eu me viro sozinha. Por fora as pessoas me viam como uma mulher forte, mas por dentro eu era profundamente vazia, insegura. O meu valor dependia do que os outros pensavam de mim. Eu entregava aos outros o poder de dizer quem eu era. O poder de dar o valor que eu tinha estava na mão de outras pessoas. E é por isso que a super forte nunca consegue ter intimidade. Porque no fundo ela acredita que intimidade é fraqueza. E hoje eu entendo que nunca foi sobre ser forte. Era uma defesa, perfeccionismo, anulação ou falsa independência. No fim, todos são disfarces do mesmo medo, o medo de não ser amada como nós somos. Aos 42 anos, após um luto profundo da perda do meu pai, que me criou desde pequena, tudo mudou. Eu fiz um mergulho profundo de autoconhecimento. Eu estava no fundo do poço. Foi onde eu decidi parar de fugir da minha história. Parei de me culpar, parei de me colocar como vítima e decidi ser protagonista da minha vida. Foi onde eu entendi algo libertador. Eu não precisava merecer amor, eu já sou amada. E foi através de um método de ressignificação e perdão como estilo de vida que eu consegui reescrever essa história. Hoje eu tenho um casamento feliz, saudável, emoções saudáveis. E o sentimento que veio depois de todo esse processo foi liberdade. Hoje, pertencer para mim é saber quem eu sou. Não para as pessoas, mas para quem me criou, Deus. E foi isso que eu entendi. Se o mundo rejeitou alguém que era perfeito, quem sou eu para querer esperar ser amada e ser aplaudida pelo mundo? E se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo com muita verdade e amor.
Você não escolheu o que aconteceu com você, mas é só você quem pode escolher o que vai fazer com tudo que aconteceu. Na vida, ou somos vítimas ou somos protagonistas. É impossível assumir esses dois papéis ao mesmo tempo. E esse papel é só você quem escolhe. Eu, particularmente, nunca vi uma vítima ser uma vencedora. A minha liberdade veio quando eu parei de tentar merecer o amor e comecei a receber o amor incondicional. E se você quiser dar o primeiro passo prático, comece com essa pergunta hoje. Onde eu estou dando 100% para receber 10%? A resposta a essa pergunta é o início de um mapa para sair do seu papel de disfarce. E se essa conversa tocou algum lugar profundo da sua história, se inscreve aqui no canal. Essa jornada é profunda e eu quero caminhar com você. Curte, compartilhe esse vídeo para que ele alcance outras mulheres que ainda vivem escondidas atrás desses disfarces. Me conta nos comentários com coragem qual desses 3 disfarces você mais reconhece hoje na sua vida. Lembre-se, eu jamais poderia viver a vida que eu vivo hoje, o casamento funcional que eu vivo hoje, se eu tivesse decidido permanecer na minha ferida de rejeição lá de trás. Um beijo no seu coração. A gente continua junto.